Irmãos, estamos na pergunta de número 105. Ela nos questiona quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Já vimos na aula anterior, já começamos a ver os pecados proibidos no primeiro mandamento, já na aula anterior, onde falamos sobre ateísmo, sobre idolatria e também a não reconhecer que Deus é o nosso verdadeiro Deus. Também pecado nós não confessarmos ou omitir ou negligenciar de alguma forma ser devida a Ele. Então já vimos isso na aula anterior. E na aula de hoje vamos continuar vendo a segunda parte dessa resposta a essa pergunta, onde temos alguns outros elementos que faz necessário nós investigarmos. Só deixando claro que eu gosto de basear por esse livro, é o Catecismo Maior de Westminster comentado, escrito por Johannes Gerhardus Voss, que é um livro que eu considero bastante didático. Então, a resposta à pergunta, ela passa por... Então, não esqueça, pecados relativos ao primeiro mandamento, pecados proibidos. Então, dividiu-se aqui em algumas partes, algumas respostas. Essa resposta dividiu em diversas partes, e nessa parte especificamente, disse que quando você faz investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, esse é um pecado que está descumprindo o primeiro mandamento. Claro, vamos ver detalhes sobre esses a posteriori, mas vamos só elencar aqui. Outro, profanidade. Você ser profano é também infringir o primeiro mandamento. Repúdio a Deus ou ódio contra Deus também é um pecado relativo ao primeiro mandamento. Em seguida, amor a si mesmo, buscar os próprios interesses, vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte, a vã credulidade, a falsa credulidade ou crenças errôneas, a própria incredulidade, heresias, desconfiança e desespero. Então, tudo isso também infringe ao primeiro mandamento. Então vamos ver cada um desses elementos, qual é a base bíblica para essa afirmação. Então, em primeiro lugar, em relação a essas investigações afoitas e curiosas dos segredos de Deus, estamos baseando na passagem que está em Deuteronômio 29, que é uma passagem bastante conhecida nossa, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. E aqui estamos proibindo de fazer esse tipo de investigações, essas curiosidades a respeito dos segredos de Deus. Muitas vezes acontece nós, nessa tentativa, com certeza, incorrer em erros graves. Quantas e quantas pessoas não tentaram descobrir quando seria o fim do mundo? E quantos erros não foram cometidos por causa disso? Porque a palavra de Deus é clara. Só uma pessoa sabe quando vai se dar o fim do mundo, que é Deus, o Pai. Por isso que é importante nós também lembrarmos essa passagem bíblica. Existem coisas que foram reveladas e essas pertencem. Alguém podia se perguntar, mas onde está essa revelação? Resposta, nas Escrituras Sagradas. Tudo que era devido, tudo que deveria ser revelado, já foi revelado e está nas Escrituras. Mas há coisas que são encobertas, que só pertencem ao nosso Deus. Uma outra parte dessa resposta, a parte bíblica com essa resposta, tem a ver com o pecado da profanidade. Você ser profano. E aí, Hebreus 12, 16,
nos diz algo que eu acho muito importante. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, ou seja, por um alimento, vendeu o seu direito de primogenitura. Mais na frente, vamos tentar dizer o que significa ser profano. Mas só para adiantar, é quando você trata das coisas de Deus de forma comum. É uma forma de profanidade. Okay? Outra, o pecado também de você odiar a Deus, como vimos, faz parte dessa resposta. Odiar a Deus. A base bíblica para isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 30, que diz: caluniadores, vírgula, aborrecidos de Deus. Aborrecidos de Deus. Aí continua-se: insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Então aqui Paulo está falando uma série de pecados, mas ele deixa claro que é pecado você se aborrecer de Deus ou você odiar a Deus. Também é pecado quando você tem um amor descontrolado por si mesmo. Vamos lá. 2 Timóteo 3,2 nos diz: pois os homens sendo egoístas, você já começou a falar do egoísmo, ou seja, amor descontrolado por si mesmo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Gostaria só de deixar claro, para jactancioso significa aquela pessoa que mostra uma confiança excessiva em si mesmo, ou um orgulho exagerado em si próprio. Então veja, o pecado do amor descontrolado sobre a si mesmo. Claro, vamos ver daqui a pouco que existe sim, eu posso sentir amor por mim, como eu tenho amor também pelo próximo. Mas aqui é aquele amor descontrolado, quando você quer tudo para si. Outra questão também está nessa resposta: o pecado de buscar o próprio interesse de forma imoderada. Baseado em quê? Filipenses 2:21, que diz: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então percebam, também esse pecado de buscar o interesse próprio de forma imoderada também está infringindo ao primeiro mandamento. Também é falado que é pecado nós pormos nossos corações nas coisas criadas e não em Deus. É pecado você colocar o teu coração nas coisas criadas e não em Deus. Baseado em quê? 1 João 2, do 15 ao 16, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Claríssimo esse pecado, você pôr o coração nas coisas do mundo, das coisas criadas, e não em Deus. Ainda continuando, o pecado da vã credulidade vã, baseado também em 1 João, agora capítulo 4, versículo 1, que diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, amados,
não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai-os se eles procedem de Deus. Tá? Então, é aquele pecado da vã incredulidade. Você está acreditando em coisas que são vãs, não são reais, porque há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora. Continuando também, o amor ao mundo e às coisas terrenas, muito mais do que a Deus. Então, é infringir o primeiro mandamento quando você ama ao mundo, ama as coisas terrenas, muito mais do que você ama a Deus. Baseado em quê? Baseado, por exemplo, 1 Samuel 2:29, o caso de Eli. Deus falou para Eli, diz que: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos guardardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então aqui o fato é que, mais uma vez, e tu, Eli, porque tu honras a teus filhos mais do que a mim? Um pouco foi falado também na pregação de hoje, questão da idolatria. Há pessoas que idolatram os seus filhos ou o seu cônjuge, e toda idolatria ela é pecado. Mas aqui, particularmente, quando você ama as coisas terrenas ou o mundo muito mais do que você ama a Deus. Outra parte também, aquele pecado da falsa credulidade, ou até mesmo, você pode até ter uma crença sincera, mas a crença sincera é naquilo que é falso. Então, o pecado da falsa credulidade. Então, a passagem mesmo que é Atos 26:9, quando Paulo cita, dizendo o seguinte, Atos 26:9, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Veja, Paulo tinha uma fé, uma crença, era sincero, ele era zeloso, só que era falso, era uma falsa credulidade, porque a ele parecia que ele deveria praticar coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Veja, um exemplo de uma fé que é falsa, ou uma crença que pode até ser sincera, mas que é uma crença daquilo que é falso. Também, meus irmãos, o pecado da incredulidade. Esse pecado ele é muito... E vamos tratar dele daqui a pouco, mais um pouquinho. Mas o pecado da incredulidade, ele é um pecado terrível. Hebreus 3:12 nos diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Novamente, perverso coração de incredulidade. Veja que é forte a passagem aqui do autor da carta aos Hebreus. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. E também tem a questão da desconfiança. Bom, várias passagens falam com relação a isso, mas a passagem está em Salmo 78, versículo 22, diz-nos: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não creram em Deus, tampouco confiaram na sua salvação. Então, o pecado da desconfiança. E temos também o pecado da heresia. Heresia, baseado em Gálatas 5, versículo 20, que fala sobre as obras da carne, onde cita-se idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e por aí vai.
Perceba que a porfia tem a ver com disputa, com geração de facções. Dissensão tem a ver com oposição, geração de oposições. E facções, no caso, isso é dissidência de um grupo. Perceba que nessas obras da carne está intrinsecamente a questão da heresia. Porque o que é heresia? A heresia é quando você... Vamos ver detalhes mais para frente. Mas a heresia é quando você... primeiro, quando você torna aquilo que é de Deus em algo que é falso. Ou quando você cria essas disputas, essas facções, para ensinar um evangelho que é diferente do evangelho que é o revelado. Então isso tem a ver com a heresia. É gerar grupos dentro da própria igreja para ensinar um outro evangelho que não é o evangelho revelado. Okay? E tem também o pecado do desespero, que quando Caim diz ao Senhor, é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13, e aí está retratado o desespero de Caim. Mas o importante é de notar que esse desespero não caberia, uma vez que seria muito mais claro, muito mais clássico, muito mais claro, se ele por acaso se arrependesse. Tinha cometido pecado, mas ele não se arrependeu. Ele só achou que o castigo era muito grande para ele suportar. Ele não teve nenhum tipo de arrependimento. Irmãos, eu fiz essa base bíblica sem interagir com vocês por causa do tempo, mas eu imagino que você deve ter se apercebido desses vários elementos que compõem a resposta a essa pergunta. Quais são o que é proibido, ou que tipo de coisa não devemos fazer, o que é pecado, o que infringe o primeiro mandamento. Essas coisas todas fazem isso. Então agora, gostaria de fazer aqui algumas perguntas e vamos tentar discutir aqui essas perguntas juntamente com vocês, para ver se a gente realmente conseguir entender o que é verdadeiramente o assunto que foi estudado na aula de hoje. A primeira coisa o que significa essas investigações afoitas e curiosas dos seus segredos? Vemos que a passagem é de Deuteronômio 29. Então, o que significa você fazer uma investigação afoita? Parta com vocês. Uma investigação sem fé? Uma investigação sem fé, com certeza. Você contentar com a palavra de Deus revelada, escrita e encerrada no livro sagrado. Perfeito. Quer dizer que eu não... Quer dizer que eu não existem as pessoas que trazem novas revelações? Não existe. O livro está revelado e encerrado nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Então não existe. Existiu no tempo que Deus se manifestava até que o cano fosse fechado. Perfeito. Inclusive o exemplo que você deu, né? É perfeito. É impressionante como a Escritura é tão clara quanto ao tempo da segunda vinda, né? No sentido de não ser objeto de especulação, mas rapaz, não falta gente para continuar teimando nesse negócio, né? É um pecado grosseiro mesmo. Aula. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, inclusive você mesmo. Ele vai colocar no meu lugar. Exato. Agora eu queria fazer uma observação sobre esse primeiro aspecto, né? Sim, pode fazer. E eu me incluo aqui no meia-culpa, né? Esse Deuteronômio 29, ele já foi alvo para esconder um bocado de incompetência, entendeu? Em termos de ensino das Escrituras. Eu vejo por aí, né? Por exemplo, eu já vi esse texto ser usado quando alguém pergunta sobre a predestinação, que é uma coisa muito clara,
né? E começa a estudar, e só vê esse texto aqui, o camarada que é contra isso diz assim, não, olha, você está incorrendo em curiosidade vazia, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, com esse texto aí, porque para saber o seguinte, eu acho que o padrão para você separar uma coisa da outra é uma coisa que a Escritura já revelou. Exato. Entendeu? A resposta é clara. Há coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Perfeito. Mas há coisas reveladas que não pertencem a nós. Então, foi revelado? Foi. Aqui, ó. Então vamos estudar, né? Então, meus irmãos, a questão toda dessa parte, é tudo que vocês falaram, obviamente, mas é buscar conhecer os mistérios, ou aquilo que foi revelado, de forma reverente e também pelos motivos corretos. Motivos corretos. Nossa edificação mesmo, né? E também evitando buscar só pela curiosidade. Segunda pergunta. O que é ser profano? Lembra que na passagem lembra sobre Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. O que é ser profano? Tornar algo sagrado como se fosse comum. Exatamente. É tornar aquilo que é sagrado em algo comum. Muito bem. Então Esaú foi profano por causa disso, né? Os canibais são profanos? Os canibais São. tem algo que é sagrado que eles tornem algo comum? Os canibais? O corpo, muito bem. Muito bem. A pergunta que eu vos faço é: tem alguém que odeia a Deus? Quem? Quem odeia a Deus? A gente leu aqui o Romanos 30, não deu para ler novo. E falam mal um dos outros. Deixa eu ficar na nossa. No coração, às vezes, com Cristo também. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e assim por diante. Então existem pessoas que são aborrecidas de Deus. Tem pessoas que têm ódio de Deus. Quem são essas pessoas que têm ódio de Deus? Que se aborrecem de Deus? Pergunta quando? Todos os descendentes de Adão. E Adão depois daquele todos os seus descendentes. Vai ter uma história. Olha. Temos que se infiltram nas igrejas para semear fermento para contaminar e depois sai e assim por diante. A Bíblia diz que eu e vocês éramos inimigos de Deus. Éramos. Por que eu estou falando isso? Porque o verdadeiro regenerado não tem ódio de Deus, porque agora ele está em paz. Romanos 5, Efésios 2 também fala sobre isso, né? Efésios 2, Paulo. Então, hoje nós temos paz com Deus, mas nós éramos inimigos. Então, quem odeia efetivamente a Deus hoje são os incrédulos. São os incrédulos. São os não regenerados. Eles sim, realmente odeiam a Deus. Mas não quer dizer que é pelos nossos méritos. Nunca pelo nosso mérito. Mérito de Cristo. Fique bem claro isso. Pelo mérito de Cristo, nós hoje temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos. Mas aqueles que não foram regenerados continuam inimigos e continuam odiando a Deus.
por mais que não falem, mas as suas ações, as suas obras testificam exatamente isso. Odeiam Deus e odeiam a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, louvado seja o teu nome, que tu tens verdadeiramente nos ensinado através da tua revelação que está nas Sagradas Escrituras. Ó Deus, nos ajuda para que venhamos a sempre, cada vez mais te buscar o conhecimento que vem do Senhor, buscar a sabedoria que vem lá do alto, que só tu pode dar. Onde essa sabedoria, Pai, não é simplesmente o conhecimento, não é simplesmente o simples saber, mas a sabedoria também, ela é aquilo que nós pomos em prática. Que de nada adianta sermos perfeitos conhecedores se também não somos perfeitos praticantes. Ó Deus, abençoa-nos, portanto, continua nos edificando, que o teu Santo Espírito continue nos abençoando e também falando nos nossos corações. Tudo aquilo que temos ouvido de ti mesmo, possamos pôr em prática, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. É a palavra que é a nossa única regra, tanto de fé como de conduta. Ó Deus, seja com cada um de nós, continua nos abençoando, nos livrando, guardando de todo mal. Sermos nosso Deus, o Deus único, verdadeiro, o Deus que se doou, se entregou de forma voluntária, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Deus, seja com cada um de nós. Ó Deus, nos dá um almoço em família, em comunhão, e de acordo com a tua vontade, traz-nos para prestar mais um culto de celebração do teu nome, mais tarde à noite. Foi da tua vontade. Ó Deus, abençoa-nos. É o que nós te rogamos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém.